Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e estamos aqui de volta para mais uma dica. Pessoal, hoje eu quero falar sobre leite condensado, na verdade. Sobre leite condensado, na verdade. Mentira, nada de leite condensado. Quero falar nesse momento algo, na verdade, fazer uma dica muito interessante para vocês de uma leitura que eu fiz recente, e principalmente para vocês que são da, da área teológica e gostam de estar cientes, no caso, sobre o grande debate, o debate interminável entre calvinistas e arminianos. Mas hoje não é sobre o debate necessariamente que eu quero falar. Consequentemente, ele estará incluído, mas muito mais do que isso nesse momento. Parem tudo. Tudo. E vamos lá. A dica é essa aqui, ó, lançado recentemente pela editora Carisma, um livraço de William Den Boer, Jacó Armínio e a teologia do duplo amor de Deus. Então vem a pergunta, o que tem de interessante nesse livro que os outros não têm acerca de Armínio? Gente, simplesmente muita coisa mesmo. É um livro que não tem igual no Brasil, até então, da forma e da perspectiva em que ela é abordada e a clareza com que traz a essência do pensamento de Armínio. De Boer trouxe uma coisa brilhante para a gente. A editora Carisma está de parabéns. Vamos brindar com esse livro no Brasil. E é um livro muito sofisticado, como eu já citei, e onde Den Boer traz a essência do pensamento de Armínio, onde nós vamos conhecer melhor e, de fato, uma abordagem mais aproximada daquilo que era o pensamento fundamental na essência de Armínio. É um livro de 480 páginas, mas cujas páginas são muito interessantes, claras, objetivas, bem pesquisadas, fundamentadas, teológicas, pastorais, práticas e envolventes. Eu diria para vocês que até então eu já li vários livros sobre Armínio, mas não tão melhor quanto acabei de ler esse. Nesse livro, William Den Boer, ao trazer essa abordagem sobre Armínio, e a teologia de Armínio ela é muito discutida, até porque envolve o embate entre calvinistas, arminianos, etc. Mas nós temos aqui uma abordagem sofisticada em que Den Boer procura demonstrar para nós, através de análise dos escritos primários de Armínio. É bom destacar isso e pontuar, abre um parênteses, porque, vamos fechar o parêntese, da seguinte forma, os escritos, os fundamentos de Den Boer, ele foi em escritos primários, pesquisas, até nas cartas trocadas entre Armínio e seus correligionários ou mesmo seus oponentes. Então, William Den Boer analisa e traz para nós, traz ao nosso conhecimento de que a teologia de Jacó Armínio ela tem um duplo amor. Toda a teologia de Armínio ela é fundamentada no amor de Deus à sua justiça e no amor de Deus à sua humanidade. Na abordagem de William Den Boer, nós vamos entender que a ênfase de Armínio, o que posteriormente, mesmo no livro, ele vai colocar e fazer uma certa crítica aos remonstrantes em relação a isso,
porque eles acabaram se desviando um pouco do pensamento original de Armínio, apesar de manter muito da sua a forma, mas afastaram um pouco da essência. Porque quando De Boer trata sobre a teologia de Armínio, nós vamos observar e entender que a ênfase de Armínio não era em relação ao livre-arbítrio, como muitos arminianos hoje colocam. Inclusive, De Boer fecha o livro citando justamente Roger Olson, um dos maiores arminianos vivos hoje, que a preocupação de Armínio, que é citada do livro Mitos e Realidades, e também da Teologia Arminiana, ambos livros escritos por Roger Olson, nós vamos observar que ele chega a um acordo comum e o que De Boer coloca com ponto positivo para si, em termos de justificativa, a ele chegar a esse ponto, porque um grande arminiano como Roger Olson concorda com a mesma coisa. A ênfase de Armínio não era necessariamente no livre-arbítrio, mas no caráter de Deus. Então, a forma como ele traz aqui os escritos, o pensamento de Armínio em relação à teologia própria, a criação, a queda, a redenção, é muito interessante e a gente vai aprender mais sobre Armínio, além de ler as próprias obras de Armínio, que nada melhor do que a gente ler as próprias fontes. Mas eu recomendo esse livro para vocês porque a forma como ele aborda e traz e interpreta Armínio diante das suas variadas recursos em que ele dispôs, é muito interessante a gente ler esse livro. Muito interessante a gente adquirir esse livro e lê-lo. Eu diria a vocês que esse livro, ele encabeça todos os livros até então, até o presente momento, lançado no Brasil a respeito de Armínio. Então, De Boer é um calvinista que se provou sério, muito sério, ao escrever esse livro. Uma vez que ele, como calvinista, poderia muito bem, com os seus pressupostos calvinistas, ser injusto muitas vezes com Jacó Armínio. Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele procura ser justo o máximo com o pensamento de Armínio, seguindo as fontes, seguindo a própria história, e vemos aqui um livraço em que eu indico para você. Então, Armínio está dentro de um contexto do século XVI, onde era um debate amplo, principalmente sobre a questão se Deus era o autor do pecado. Então, a teologia, na verdade, esse contexto em que viveu o século XVI, Armínio, ele pode ter sido a causa, na verdade, como De Boer coloca, foi a consequência, ou mesmo a causa do pensamento de Armínio. Armínio decidiu pensar por si mesmo e, apesar de ter sido aluno de Beza, do qual era um calvinista convicto e rígido, ele decidiu pensar por si mesmo e então foi sofisticar o seu pensamento acerca da natureza, da teologia própria, do caráter de Deus. Então, Armínio viu muitas dificuldades na questão do supralapsarianismo e também do infralapsarianismo, que de uma certa forma já eram correntes e preponderantes nesse contexto em que Armínio estava vivendo, né? Então, Armínio traz algo diferente e é logo taxado de herege, ele vem com algo novo, né? E Armínio, todo o tempo muito bem fundamentado, Armínio todo o tempo bem situado na sua posição. O que temos aqui é uma obra singular, uma obra especialíssima que você
como arminiano, não pode passar dessa vida sem ler. Até você calvinista, lembre-se, William de Boer, um calvinista. Esse livro é um livro escrito por um calvinista. Para você compreender melhor a teologia de Armínio, né, sem os pressupostos calvinistas, cujas pressuposições está ausente de averiguação dos fatos, das palavras, das obras de Armínio como tal, esse livro também é interessante para você ler. Então, para todos da área teológica, é um trabalho riquíssimo que só vem engrandecer, não só arminianos, mas calvinistas. Aqui você vai encontrar um Armínio sendo esboçado, desenhado, e de uma forma que nós vemos um Armínio intelectual, um Armínio pastor, preocupado com a justiça, com o caráter de Deus, né? E a forma como ele dividia também é muito interessante, a questão da lei natural e também da lei do evangelho, como aqui é explicado. Beleza? Então fica aí a dica para você. É um livraço, você não pode passar dessa vida sem ler. Pessoal, você não esqueça que esse livro, ele é um livraço e que você não pode de forma alguma deixar de lê-lo. Um abraço a todos, lembre-se, sem livros a vida seria um erro. Fica essa dica para você aí finalmente entender melhor o pensamento de Armínio com um livro mais sofisticado. Caso você esteja iniciando os estudos em Armínio, aproveite e comece por esse livraço aqui, além das obras de Roger Olson também. Muito interessante. Então o livro aqui ele é dividido em 8 capítulos, tá? Em 8 capítulos. Tá? Então você vai encontrar aqui o debate sobre a causa do pecado, seria Deus o autor do pecado? Né? A recepção, dentro de um contexto histórico-teológico, acerca do pensamento de Armínio, né? Como o próprio Armínio lidava e entendia a justiça de Deus, sendo que para ele essa justiça era o fundamento primário da religião. Tá? Também tem sobre Armínio tratando sobre Deus, criação, pecado e evangelho. Tá? Então vemos aí um livraço, fica a dica. Valeu, pessoal, até a próxima, e se você puder, adquira, e não só adquira, mas também leia esse livro. Um abraço, até a próxima, e lembre-se, sem livros a vida seria um erro. Valeu, tchau!